Então vamos lá, pessoal. Primeiramente a gente vai falar sobre o ciclo da água. Esse é o primeiro ciclo que a gente vai falar. E aí, a primeira coisa para você poder lembrar, né? A água, ela é uma molécula formada por dois hidrogênios e um oxigênio, H2O. E a gente vai ver que, diferente dos outros ciclos, que é o ciclo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, a gente não va- a gente vai falar da água como uma molécula inteira, né? Porque a água ela cicla, né? Essas moléculas de água ciclam, né? Juntas. Esses átomos aqui, né? Ciclam juntos. Então a gente vai tratar essa molécula de água como uma única unidade que vai ciclar entre os seres vivos e é o que acontece. Uma hora a água está nos seres vivos, uma hora ela está no ambiente. Então, quando a gente fala de ciclo da água, basicamente o que a gente vai estudar são as mudanças de estado físico da água, né? De sólido para líquido, de líquido para gasoso, né? Então a gente vai falar dessas alterações que a água faz, né? É, Ao longo aí das mudanças de temperatura que vão fazendo com que a água sofra aí essas mudanças. E a gente vai entender também como que a água que está nos seres vivos participa desse processo também. Então a gente vê que o ciclo da água depende de três acontecimentos, né? Três fenômenos importantes. O primeiro fenômeno, sem dúvida, é o fenômeno da evaporação, né? Então a água ela evapora e à medida que ela vai evaporando, esse vapor de água que tem uma densidade menor, ele começa a subir pela atmosfera, né? Ela começa a subir por essa camada de gases que tem aqui, né? Procurando aí o seu lugar onde ela se adequa com a sua densidade. E à medida que esse vapor de água vai subindo, ele vai encontrando regiões mais frias da atmosfera. Então você vai ver aqui regiões onde a temperatura tá menor. E à medida que o vapor de água vai encontrando essas camadas da atmosfera com menor temperatura, esse vapor de água que estava aqui no estado de vapor passa para um estado chamado de estado, né, líquido. Líquido. Esse processo é chamado de condensação. Então, quando eu saio do estado de vapor para o estado líquido, essa mudança de estado físico é chamada de condensação. E isso acontece sempre que você tiver uma diminuição da temperatura, tudo bem? Sempre que houver diminuição de temperatura, né, em condições normais de pressão, tudo bem? Você vai ver isso melhor depois na física. A água em estado de vapor volta para o estado líquido. Quando tem a condensação, essa mudança, né, de vapor para líquido faz com que alguma coisa apareça lá no céu, que você vulgarmente, né, acredito eu, chame de quê? Nuvem. E aí você vai falar assim, pô, Felipe, entendi. A água evapora, esse vapor sobe, encontra regiões mais frias, de menor temperatura, e o vapor de água volta para o estado líquido. E é esse fenômeno aqui de alteração de estado físico da água, chamado de condensação, que faz que faz esse vapor, né, ir para o estado líquido. Aconteceu a condensação. E isso formou as nuvens. E aí eu te pergunto, nuvem é água em que estado físico? Aí eu tenho muita certeza que você quer falar assim, ué, é vapor, né? Não é. É, pode encontrar vapor de água na nuvem, mas a nuvem é principalmente formada por água em estado líquido. Aí você fala de novo assim, pô, mas se é estado líquido, por que, que não cai? Quem disse que não cai? Essa água em estado líquido cai. O que acontece é que, inicialmente, essas nuvens são formadas por gotículas de água muito pequenas. E essas gotículas de água muito pequena, com muito pouca densidade, ficam, né, lá em cima. À medida que essas gotículas de água começam a se agregar, e geralmente você precisa de um agregador para isso, então, por exemplo, um grão de poeira que estava por ali, um grão de areia, né, ele pode servir de agregador para essas moléculas de água que começam a grudar nesse, nesse grãozinho de poeira, grãozinho de areia, e quando várias moléculas de água se juntam, né, isso vai formar um gotão de água, agora mais pesado, e aí esse gotão de água agora pode cair, né, no que você chama de chuva. E a gente, cientificamente, chama de precipitação. Tudo bem? Então, é importante que a gente perceba que
Deixa eu apagar essa galera toda aqui para a gente melhorar, né? Deixa eu apagar essa galera toda aqui para a gente melhorar. Então, o que que você percebeu aqui? Que você tem a evaporação, que é a água no estado de vapor. Em seguida, encontra regiões, encontra regiões mais frias, quando esse vapor menos denso, né, ele sobe pela atmosfera, e aí a água volta para o estado líquido, e esse estado líquido aqui é o que você chama de nuvem, num processo chamado de condensação. Uma vez que na nuvem as gotículas de água são muito pequenas, né, elas podem se agregar e formar gotas de chuva maior, e com isso a chuva cai, que a gente chama de um fenômeno chamado de precipitação. Tudo bem até aqui, gente? Felipe, pode ter gelo na nuvem? Claro que pode. Né? Geralmente são os dois estados principais que você encontra na nuvem. Né? Gelo, se a temperatura estiver muito baixa, essas gotas de água congelam, aí forma gelo, por isso que a gente pode ter o granizo, né? E, mas a nuvem basicamente é água em estado líquido. Fechou? Não esquece disso, é estado líquido. Aí o que, que a gente vai perceber, né? Que a água, ela, ela vai fazer dois ciclos. Um chamado pequeno ciclo e o chamado grande ciclo. E qual vai ser a diferença? O pequeno ciclo é a parte do ciclo da água em que não vai ter participação de seres vivos. Você só vai ter aí a mudança de estado físico, né? Lembra? Evaporação, condensação, precipitação. Não esquece dessa ordem. Evaporação, condensação e precipitação. Basicamente é o que vai acontecer, beleza? Nesse ciclo da água. Ah, Felipe, tinha gelo lá. O gelo pode derreter, a gente chama isso de degelo, né? Mas de qualquer forma, o gelo vira água, a água evapora e aí tudo recomeça. Perceba aqui que a chuva abastece as nascentes, que abastecem os rios, não é isso? O rio pode desembocar no mar, o mar, os oceanos estão com os níveis deles lá de água, essa água, tanto do mar quanto de rio, né? Quanto da água que evaporou da neve, pode evaporar, condensar, precipita de novo. Então você vê que eu tenho um ciclo eterno aqui, beleza? Então, o pequeno ciclo não tem participação de seres vivos, vão ser só as mudanças, basicamente as mudanças de estado físico, beleza? Agora, o que, que vai ser o grande ciclo? Aquele que, o ciclo da água em que tem a participação dos seres vivos, beleza? Então você vai ter aqui um processo chamado de evapotranspiração, um processo chamado de transpiração, um processo chamado de respiração. E o que, que esses processos aqui têm em comum, né? Todos eles, você vai ver que liberam água para a atmosfera. Então, por exemplo, a transpiração. O suor evapora e ele tem água. A urina, ela evapora porque ela tem água na urina e a água evapora. Quando a gente respira, sai vapor de água, né? Sai vapor de água pela nossa respiração, né? Se você fizer esse fenômeno aqui, ó, se você pegar, tá vendo que o meu óculos está transparente, mas se eu posso fazer assim, ó, e ele fica embaçado. Esse processo aqui é uma condensação, né? O vapor de água que sai na minha respiração encontra a superfície do vidro que é mais fria e aí acontece uma condensação, a água volta para o estado líquido. Engraçado, você consegue ver ela, por isso que embaça o vidro, né? Se a nuvem fosse água em estado de vapor, você não veria. A gente não vê vapor, tá, gente? A gente vê água líquida, mas vapor a gente não vê. Então, todos esses fenômenos aqui permitem que a água evapore. Um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, é a chamada evapotranspiração, que é a perda de água pelas folhas da planta. Então, por exemplo, você tem uma planta, né? A planta tem as folhas lindas e maravilhosas, e pelas folhas é possível haver a saída de água. Esse processo é chamado como evapotranspiração ou transpiração foliar, que é feito pelas folhas. E, gente, as plantas dependem desse mecanismo de perder água pelas folhas para que a água que vem lá das raízes, a água que vem lá das raízes, consiga chegar até as folhas lá em cima. E a gente vai ver depois como isso funciona. Mas entenda hoje que isso aqui depende, a vida da planta depende desse fenômeno de perder água pelas folhas, né? E à medida que sai água pelas folhas na forma de vapor,
beleza? Essa água também pode contribuir para o ciclo, tudo bem? Uma água que vai evapora, condensa e vai precipitar depois, beleza? E aí, falando de evapotranspiração, a gente pode citar um outro acontecimento, outro fenômeno que é extremamente importante, né? Os chamados rios aéreos. E a Amazônia tem papel fundamental nesse processo. Porque o que, que acontece? A Amazônia não tem muita floresta, a floresta não é muito grande, então você vai ter muita árvore, você vai ter muita árvore, é, você vai ver muita árvore, gente, fazendo esse processo de evapotranspiração, né? Você vai ver as árvores lá da floresta amazônica perdendo muita água pelas folhas. E isso não é um problema para elas. Cara, a Amazônia é um local muito úmido. Então, essas plantas, água para elas, a princípio, não é um grande problema. Porque é um ambiente que tem muita água. Tudo bem? Então, só que esse vapor de água todo que está aqui, que a floresta libera, vai, vai ajudar a contribuir para o ciclo de chuvas daquela região. Né? Claro que vem vapor de água dos oceanos também, né? O Oceano Atlântico que está aqui também contribui, porque aqui também tem muita água que evapora, né? do, do Oceano Atlântico. Então, todo esse vapor de água, tanto da floresta quanto do oceano, se junta aqui nessa região amazônica, e essa é uma região extremamente chuvosa, né? Tanto que em inglês, né, a floresta amazônica é chamada de rainforest, né? E por que, que ela tem esse nome, né? Rain, né? Rain é chuva, né? Floresta é de chuva. É um ambiente muito úmido. Só que tem um detalhe. A movimentação das massas de ar traz parte dessa umidade aqui da região norte para a região sudeste. Então, pela movimentação das massas de ar, você cria um caminho, né, um corredor de umidade, que a gente chama, que traz parte dessa umidade da Amazônia para o sul e sudeste. E é por isso que a galera do sul e sudeste fica bem feliz com esse corredor de umidade que é formado aqui, porque traz água para alimentar quem, gente? As monoculturas aqui embaixo, soja, milho, a galera fica feliz, né? Porque com água tem plantação, tem monocultura, tem agro e o agro é pop. Lembra disso, né? Então, é, essa galera fica bem feliz. Só que lembra o que a gente está fazendo com a floresta? A gente está cortando, inclusive cortando floresta amazônica para plantar alguma coisa, ou principalmente hoje para botar boi, né? Para criar gado. Peraí, mas se tira a floresta, diminui a evapotranspiração, a floresta libera menos vapor de água, isso contribui menos para a umidade daquele local, vem menos umidade aqui para o sudeste e para o sul, consequentemente, o que acontece com chuvas aqui? Né? Isso aconteceu em São Paulo em 2021, naquela época lá, do que faltou água lá em São Paulo, né? As represas lá estavam com um nível muito baixo, e um dos fatores que contribuiu para isso, com certeza, foi a diminuição, né, dessa, desse corredor de umidade aqui, que trazia umidade, né, água, para a gente aqui embaixo, beleza? Então fica atento com esses rios aéreos, porque podem cair bastante aí no vestibular. Eu coloquei aqui para você também um outro slide bem mais explicadinho aqui, né, onde você vai entender bem o que acontece com esse ciclo da água, beleza? Fechou? Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai falar sobre o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Um abraço.